Paz do Senhor, classe Manaim. Hoje a aula vai ser comigo e a gente vai dar continuidade, né, ao retorno dos judeus para Jerusalém, tá? A gente já viu que a primeira levada dos judeus foi com Zorobabel. E Zorobabel foi lá e reconstruiu o templo, né, de Jerusalém. Depois o pessoal voltou mais um grupo com Esdras, né? A gente viu na aula passada com a professora Manuela. E agora vai ser a terceira e última levada dos judeus, né, vindos da Babilônia, do exílio babilônico, voltando para Jerusalém. Né? Essa história vai começar porque um rapaz chamado Neemias, né? Neemias significa cônsulo de Javé. Né? Ele era copeiro do rei. Era uma posição bastante importante, né? Vocês já devem conhecer um pouco da história de Neemias, né? E aí ele foi provar, né, o vinho ali antes do rei, e o rei percebeu que ele estava triste, né? E naquela época era proibido você estar diante do rei com um semblante caído. E o rei até indaga ele falando assim: ô Neemias, você não está doente, por que o seu semblante está dessa forma? Aí Neemias vai e explica para ele, né, que ele está dessa forma por conta do povo, a terra, Jerusalém, né, está assolada. Como é que Neemias consegue, né, saber disso, estando na Babilônia ainda? O irmão de Neemias vai até ele, né, e fala da situação terrível que os judeus estão enfrentando naquele período. E aí Neemias começa, a palavra diz que a primeira atitude dele é jejuar e orar, né? E aí eu creio que foi a partir da decisão de Neemias, né, de jejuar e orar, foi que o Senhor ele permitiu, né, que ele tivesse essa abertura com o rei. E naquele momento o rei pergunta o que é que o rei poderia fazer por ele, né? E aí a grande chave, para vocês terem ideia, no livro de Neemias, né, ele é bem pequenininho, né, mas no livro dele se encontram 10 orações, né, orações modelos, né, oração de arrependimento, né, de clamor, enfim. Há alguns estudiosos que dizem que foi o próprio Neemias que escreveu o livro dele todo, porém, no formato original, esse livro de Neemias, ele está registrado como Esdras 2, ou seja, seria a segunda parte do livro de Esdras, feito a partir das memórias de Neemias, né, já que eles foram ali contemporâneos. Né? A única diferença foi que Esdras saiu primeiro da Babilônia e foi para Jerusalém primeiro que Neemias, mas depois Neemias foi, né, inclusive no desfecho do livro de Neemias, a gente vai ver os dois lá juntos, né, depois que conseguem, né, o propósito que Deus colocou no coração de Neemias. Já dei introdução, 3 minutos de introdução, tá bom. Vamos lá. O versículo-chave é lá em Neemias 6,16. Eu vou ler mesmo na íntegra o que a Bíblia diz, porque na revista está bem resumido. A gente vai pegar o texto da Bíblia, que diz assim, Neemias 6,16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, ao redor de nós, né? E abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Por quê? Vejam só, Neemias, quando ele soube que Jerusalém estava passando por um momento difícil, né, ele começou a orar e o Senhor revelou para ele, foi o Senhor que colocou no coração de Neemias que ele deveria reconstruir os muros de Jerusalém. A gente pensa assim, poxa, o templo já estava reconstruído, né? Esdras tinha ido e ele tinha, né, restaurado a parte espiritual das pessoas, enfim. E por que eles ainda estavam sofrendo? Só por conta dos muros? Os muros, eles simbolizam a segurança, a identidade da cidade, né? Todas as cidades, né, que eram fortificadas naquela época tinham muros, né, que protegiam. Hoje a gente não tem fronteiras, né? Mas antigamente existiam realmente muros delimitando as fronteiras, né? E uma cidade que ela não tinha muro, era uma cidade sem identidade, era uma cidade desprotegida, era uma cidade ao léu. Então aquele povo ele estava sofrendo tanto fisicamente, né, recebendo. A palavra diz que as portas de Jerusalém eram queimadas, ou seja, o pessoal não reagia, né? Mesmo aqueles que sabiam lutar, eles não lutavam.
né? Eles simplesmente estavam entregues, né, às baratas, digamos assim. E aí Deus coloca no coração de Neemias, né, essa questão de voltar com os demais e reconstruir, né? Para vocês dele, ele teve muita abertura com o rei, né? E aí quando ele volta, ele reconstrói, ele distribui, ele observa primeiro todo o muro e aí ele vai identificar as partes do muro. O muro ele não estava totalmente destruído, tinha partes do muro que estava mais destruído, tinha parte que estava intacta, tinha parte que estava totalmente destruído. E ali ele foi dando para cada família um pedaço do muro para que aquela família específica cuidasse daquele pedaço específico que estava precisando ser restaurado. Né? E isso, o que fala com a gente, né? Esse ato, né? Essa instrução de Deus que Neemias teve para dar ao povo. Que há coisas que você não foi chamado para fazer, né? E há coisas específicas que você foi chamado para fazer, né? Então, a partir do momento que Deus te revela, né, através de um profeta ou através do próprio Espírito Santo, né, para você fazer determinada coisa, você vai conseguir, né, restaurar essa coisa, né? Restaurar a identidade, né, a segurança, né, se fortalecer o outro também, né? E aí, isso me chamou bastante atenção, né? Porque não era tudo igual, tipo, todo mundo vai fazer a mesma coisa, não. Foram tarefas bem específicas, para famílias específicas, para um determinado pedaço do muro específico. Né? Aí fica aí pra gente refletir um pouco sobre isso. Nada que tem dizendo na palavra a gente pode jogar fora, né? Os mínimos detalhes são muito importantes. E aí, essa palavra aqui, né, que a gente acabou de ler, né, todos temeram porque disseram que o nosso Deus fez. Ninguém pôde negar, né, que foi feito por Deus. Por quê? Em apenas 52 dias, Neemias conseguiu restaurar o muro de Jerusalém. Né? Uma coisa que foi feita em anos. Tudo bem que ele não refez do zero, como eu falei para vocês, havia parte que estava mais destruída ou menos destruída, mas em 52 dias ele conseguiu restaurar todo o muro de Jerusalém. Então isso foi um grande feito. E durante, né, o processo, vai aparecer aí na palavra dois personagens, que é Sambalate e Tobias. Né? Eles sentiram raiva a partir do momento que o rei começou, lá no início da história, quando o rei começou a perguntar a Neemias por que ele estava triste, Sambalate ouviu, Sambalate servia também lá, e ele ouviu e o coração dele se irou, porque ele não suportava que alguém estava se importando com os judeus, se importando com os filhos, né, de Israel, né, que se chama na palavra os filhos de Israel, os remanescentes. E aí, enquanto o muro tentando, né, o pessoal ali estava tentando, metade, né, realmente trabalhavam e a outra metade lutavam. Por quê? Esses personagens, Sambalate e Tobias, eles incitavam o povo, os outros povos, né, ali contra o povo de Jerusalém, né, dizendo que eles vão para que sejam mais fortes, né, e Neemias vai ser colocado como rei, né, enfim, várias coisas. Eles ficavam, sabe, fazendo intriga, e aí o povo vinha e atacava, mas aí Neemias teve essa ideia de, metade vai lutar e a outra metade vai restaurar os muros. Então, assim, e eles ficavam tentando também tirar a atenção de Neemias, iam pro próprio Neemias, né, falar alguma coisa, e aí Neemias falou por 4 vezes para eles assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Tipo, eu não vou perder meu tempo, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou perder meu tempo descendo para falar com vocês. Né? E ele fez isso por 4 vezes. Então, às vezes a gente está tentando fazer uma coisa, a gente está engateando muitas vezes, né, ainda, né, e vem lá, né, as críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada, né, e aí nos colocam para baixo.
E aí a gente simplesmente deixa de fazer determinada coisa, né? Porque alguém falou uma coisa, porque alguém falou que, tu tá muito amostrada, entrou na igreja agora, isso, mas tu que fez isso, aquilo, aquilo e aquilo, né? E fulaninho faz melhor, né? Sabe? Esse tipo de comentário, né? Eu até tava estudando provérbios hoje, e tem um versículo, né, que a explicação desse versículo é assim: qualquer pessoa que facilita o seu pecado, né, essa pessoa é seu inimigo. Então, assim, não se preocupe, né, com esse tipo de pessoa que não quer que você cresça no Senhor, que você amadureça. Às vezes você vai até errar, eu já errei diversas vezes, né, metendo a cara nas coisas aí, até mesmo da igreja. Mas é nos erros que a gente vai aprendendo o caminho certo, né? E sempre buscando conselho, né? O grande segredo é você fazer, mas fazer com conselhos de pessoas experientes, pessoas que realmente já construíram alguma coisa, né? Que você enxerga ali como referência. Né? Então é isso, não perder o foco. Né? Agora, preste atenção que eu vou falar de dízimos e ofertas, tá? Eu sei que isso é um assunto que às vezes a gente, na hora do culto, tipo, sabe? Tipo assim, de novo isso. Mas é um assunto muito importante, né? Tipo assim, eu tava lendo que a nossa qualidade de vida espiritual reflete, né, na qualidade da nossa oferta ou do nosso dízimo, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Não tem como você ser mega espiritual se você peca nessa área. Tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não é o poder de Deus, não. Tá? Não é o agir de Deus, não. Então tem que estar, equiparado, equivalente. Tá? E aí, alguns estudiosos dizem que Malaquias foi, inclusive, contemporâneo desse período. Contemporâneos são pessoas que viveram na mesma época, no mesmo período, tá? Então, o que provavelmente, quando estava ali se restabelecendo as leis e tal, né, surgiu Malaquias aí, o profeta, para falar sobre a questão financeira, certo? E aí, o que é que... Quando Neemias vai falar sobre esse caso específico, ele fala do descaso com os profetas, né? Porque lembra na divisão das tribos, lembra lá das primeiras aulas das divisões das tribos de Israel. Eu falei que Levi, que eram os levitas, né? Que eram ali as pessoas que não iriam ter terra, não iriam ter herança. A herança deles seria de fato o sacerdócio, né? Ou seja, eles não iriam trabalhar, eles não iriam ter com que se sustentar. Por isso que eles foram espalhados por todas as outras 12 tribos. Eles não tiveram o território deles, eles foram espalhados ali pelas tribos de Israel. Ou seja, esse povo ele precisava ser sustentado. E quando Neemias vem para essa realidade em Jerusalém, ele percebe que os profetas eles estavam sendo esquecidos, né? E aí ele vem e quer restaurar também, inclusive, essa questão financeira, espiritual e financeira, né? E aí é algo também para a gente refletir bastante, né? Por que a igreja está passando por uma situação tão difícil se a igreja é feita por nós? Né? Na nossa casa, por mais simples que seja, né? Dentro da realidade de cada um, você não pode se comparar com fulano. Fulano tem carro, tem uma mansão, tem isso, aquilo. Foi a condição, né, que os pais deixaram para ele, ou que ele mesmo batalhou para conseguir aquilo. Foi a graça de Deus, né, os princípios que ele não quebrou, certo? Então a gente não pode ficar, mas fulaninho tem mais, tem que dar mais. Fulaninho, sim, mas é uma condição dele. A gente precisa olhar para nós mesmos, sabe? Tipo assim, o que é que eu, dentro da minha realidade, qual vai ser a minha realidade de melhor, né? Talvez R$ 10 para alguém seja o melhor que essa pessoa possa dar e Deus vai receber o melhor dela. Mas em relação a outra pessoa que tem uma condição melhor financeiramente, R$ 10 não é nada. Então, não vai ser como aquela oferta da viuvinha, sabe? Tipo, vai ser como se fosse uma sobra. E ali Deus ele não vê aquilo com bons olhos, né? Você não está cumprindo um princípio quando você faz né, essas escolhas erradas em relação às suas finanças, né? Então é isso, gente.
finalizando a aula de Neemias, né? Neemias, resumindo aqui, 16 minutos de vídeo, meu Deus, eu falo demais. Resumindo, né? Bem rapidamente. Primeiro, quando ele se preocupou com o seu povo, né? Ele orou e jejuou. Ele servia o rei, né? A maior autoridade ali, ele servia o rei. E pelo bom comportamento que ele sempre teve durante anos, o rei viu que tinha alguma coisa diferente nele, né? E pelo bom servo que ele foi, o rei disponibilizou ali tudo aquilo que ele precisava. Neemias, ele não se deixou, né, envolver emocionalmente, né, ou espiritualmente com os ataques daqueles inimigos, né, ou falsos amigos, né, que estavam ali tentando fazer com que ele desistisse dessa grande obra, né? Ele simplesmente olhou para o Senhor, né, ficou lembrando a si mesmo do propósito que o próprio Deus tinha colocado no coração dele e seguiu adiante. E ele realmente fez uma grande obra, ele restaurou os muros de Jerusalém, a dignidade, a cultura, a segurança, né, desse povo. E graças a ele, né, a Neemias, né, tudo isso foi possível em 52 dias. Tem muita coisa para falar. Eu tô doidinha aqui pra falar mais coisas, mas eu não, vou me conter aqui nos 17 minutos. E na última aula, que vai ser a próxima, a aula 17, vai ter um resumão aí, porque a gente, depois dessa aula, vai partir para um outro método, um novo assunto. Então, vocês aproveitem aí as últimas aulas sobre o Antigo Testamento, né, que são muito importantes pra gente aprender, para que a gente possa viver o hoje, né, se baseando nos conselhos que o Senhor deu anos atrás. Amém? Um beijo. Fiquem na paz.